Bom, vamos direto ao ponto. O sumiço do ministro da Defesa Li Shangfu, que desapareceu no dia 29 de agosto, levantou suspeitas de que algo muito grande está acontecendo na China. E ele não foi nem o primeiro a desaparecer esse ano. Na verdade, ele foi o mais recente. Outros 3 funcionários do altíssimo escalão também sumiram esse ano. Segundo uma reportagem da Veja, abre aspas, o desaparecimento parece se configurar, na maioria das vezes, como o primeiro sinal de que um funcionário está na mira da temida Comissão Central de Inspeção Disciplinar. Bom, isso levanta algumas questões, sendo a principal delas o que está acontecendo na China, mais especificamente o que está acontecendo dentro do Partido Comunista Chinês, para gerar toda essa dança das cadeiras que a gente está vendo aqui nos noticiários. Bem-vindo ao canal Diligente e vem comigo porque eu vou te contar tudo nesse vídeo. Bom, primeiro a gente precisa entender quem é Li Shangfu e por que se suspeita que ele está sendo investigado. Antes de eu te contar, por favor, se inscreve aqui no canal para eu saber o tipo de conteúdo que eu devo trazer para vocês. Bem, ele era um general e ele foi nomeado como ministro da Defesa em março desse ano. Então, como vocês podem ver, é uma nomeação bem recente, o que é estranho dele já ter sido removido, como os noticiários sugerem. E antes dele ter sido promovido como ministro da Defesa, ele era chefe do departamento que era responsável por comprar armas para o país. Por 5 anos ele foi responsável desse departamento a partir de 2017. Enquanto ele ainda era o líder desse departamento, em 2018 ele foi sancionado pelos Estados Unidos por comprar armas russas pela China, ou seja, ele era o chefe do departamento e ele comprou armas diretamente da Rússia, o que obviamente desagradou Trump na época, que a gente estava vendo até mesmo aquela guerra comercial, não sei se vocês lembram. Mas bom, no final de julho, esse departamento, julho desse ano no caso, o departamento emitiu um aviso solicitando explicações porque denúncias públicas foram feitas sobre práticas corruptas de compras que remontam a 2017, ou seja, a época que o Li era responsável das negociações. Segundo a reportagem da Veja, Li foi visto pela última vez em Pequim, em 29 de agosto, fazendo um discurso num fórum de segurança com nações africanas. E olha só que interessante, novamente a gente tem o nome da Rússia envolvido aqui. Claro que com as nações africanas e Belarus, mas o nome da Rússia mais uma vez aparecendo. Guarda essa informação porque mais pra frente eu vou voltar nisso. Agora sobre uma reportagem da CNN, questionado sobre a situação de Li numa coletiva de imprensa, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse não estar ciente da situação. Que é bem engraçado, né? Porque o ministro da Defesa do país, que é uma das posições mais importantes da própria China, do Partido Comunista Chinês como um todo, desaparece e o ministro das Relações Exteriores simplesmente não está ciente da situação. Quero ver se alguém acredita. Só que como eu tinha te explicado no começo do vídeo, o Li não foi o primeiro a desaparecer esse ano, na verdade ele é o 4º. Então vamos entender quem são os outros 3 desaparecidos e tentar entender como eles estão conectados ou não. Bom, outro ministro que desapareceu esse ano foi o ex-ministro das Relações Exteriores, Qin Gang, de 57 anos. Ele estava numa ascensão meteórica na política chinesa, chegando até mesmo a virar chanceler. Agora, segundo a Veja, o ex-assessor de confiança do líder do país, Xi Jinping, e antigo embaixador dos Estados Unidos, foi visto pela última vez em 25 de junho, tendo reuniões em Pequim com seus homólogos de países como a Rússia e o Vietnã. Mais uma vez a Rússia aparecendo aí. Guarda essa informação porque mais pra frente eu vou voltar nela. Agora seguindo na reportagem, segundo o jornal americano The Wall Street Journal, Kim teve um caso extraconjugal enquanto era embaixador dos Estados Unidos, o que teria gerado um filho americano. E o segundo ministro que desapareceu foi o ex-ministro da indústria, o Xiao Yaqin. 3 semanas após o seu sumiço, a mídia chinesa afirmou que ele estava sendo investigado por corrupção.
O político ganhou destaque por sua promoção da nova indústria de veículos elétricos na China, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, dá uma olhada aqui para você assistir, que virou recentemente a maior indústria de veículos elétricos do mundo. Ele acabou sendo expulso do Partido Comunista por suborno e foi demitido em dezembro. Temos outros dois nomes que eu vou considerar como um por causa da função que eles ocupavam, porque eles eram os ex-chefes da Força de Foguetes, uma das posições mais temidas e mais respeitadas na China. Estou falando do Li Yuchao e do Xu Chongbo. Eles eram responsáveis pelos mísseis convencionais e nucleares da China. Olha só o peso desse cargo que eles ocupavam. Mas o Xi Jinping não mediu esforços e não viu problema nenhum em tirar os dois de lá esse ano, trocando eles por um general da Marinha. Nenhum dos dois são vistos há meses. Agora então vamos finalmente responder a pergunta que não quer calar, e aqui eu quero que você preste muita atenção porque eu vou te explicar o que eu suponho que na verdade está acontecendo dentro da China e mais especificamente dentro do Partido Comunista Chinês. É claro que você pode supor que tudo isso não passa de uma limpeza dos funcionários que estavam envolvidos em corrupção. A China é bem conhecida por ser muito rigorosa quanto à conduta dos seus funcionários. Então, se você vê alguém que desvia dinheiro, alguém que rouba, alguém que faz as coisas por trás dos panos, na China essa pessoa não teria lugar. A gente já viu muitas histórias, muitos casos de pessoas que foram até mesmo condenadas à morte por causa desse tipo de atitude. Então, se a gente supor que isso só está se repetindo e é o Xi Jinping novamente fazendo uma limpeza interna do seu governo, não seria de se espantar. Obviamente, isso é muito plausível. Porém, vamos pensar juntos, pensa aqui comigo. Todo mundo, todo funcionário público de qualquer país do mundo pode ter certeza que a chance dele estar envolvido ou no seu presente ou no passado, mas de estar envolvido em algum tipo de sujeira é gigantesca. A chance dele ter um passado sujo é muito grande. Claro que alguns têm um passado muito mais sujo do que outros, mas ninguém tá limpo. É que nem falam, ninguém tá limpo. Então, você pode ter certeza que todos esses funcionários, principalmente de altos escalões, tem algum tipo de sujeira no passado. Eles precisaram fazer alguma coisa, abdicar de algum valor para subir num lugar tão alto quanto eles estão hoje. Então, o Partido Comunista Chinês com certeza sabe muito bem quem são os funcionários e o que cada um fez. E pode ter certeza que todo mundo lá está sujo por algum motivo. E agora, se imagine você como sendo o chefe do Partido Comunista. Você tem essas pessoas brilhantes trabalhando para você, são generais, são engenheiros. O próprio Xi Jinping é um engenheiro químico, não sei se você sabia, mas você tem esse time de pessoas brilhantes ao seu dispor. E você sabe que quase todos eles têm uma ficha suja. Então o que você vai fazer? Você vai demitir todo mundo? Claro que não. O que você vai fazer é amarrar essa pessoa na sua mão. Ou seja, essa pessoa ela vai virar escrava sua. O que você quiser fazer com ela, você consegue controlar ela, porque você tem ela na mão. Ela sabe que fez besteira e ela sabe que você sabe disso. Então você consegue manipular ela. Isso até mesmo me lembra aquela cena do Oppenheimer, não sei se você se lembra, mas que o Dr. Oppenheimer ele descobre que o exército já sabia que ele tinha ligações anteriores com movimentos comunistas, como a gente vê lá no filme, movimentos estudantis. Mas mesmo assim, o exército americano, na época da Segunda Guerra Mundial, não viu problema em colocar ele como pesquisador-chefe, o líder de tudo aquilo que estava acontecendo. Aí ele pergunta, na verdade ele nem pergunta, mas ele fala que sabia por que fez assim, porque foi feito dessa forma, para que eles estivessem sempre no controle do Oppenheimer, que ele sempre estivesse com medo de se ele seria ou não processado, se ele seria ou não indiciado, tornando ele um escravo da vontade do governo americano. O que eu acredito que está acontecendo é justamente isso. O governo tem todos os funcionários na mão e alguns são mais úteis do que outros. A partir do momento que um ministro ou algum funcionário deixa de ser útil, ou então que você começa a suspeitar que esse funcionário está fazendo alguma coisa por debaixo dos panos, o Partido Comunista passa, nesse exato momento, a afastar. Claro, no começo é um sumiço, eles estão afastados, é problema de saúde, e conforme a investigação se desenrola, e o partido verifica que de fato tem alguma coisa por trás dos panos, nesse momento
ele é substituído. Ele é preso, ele é afastado, ele é demitido. Aí eles vão alegar que o passado era sujo, eles vão falar que estava envolvido em corrupção, e de fato pode até ser que esteja, mas não que o partido e de fato pode até ser que esteja, mas não que o partido não soubesse disso antes. A gente vê o caso do Lee, que em 2017 foi a época que ocorreu toda a alegação de corrupção que a gente está vendo. Então pode ter certeza, se a gente está sabendo disso agora, com certeza Xi Jinping e todo mundo lá sabia disso muito antes da gente. O que provavelmente aconteceu, e é aqui que eu pedi para você guardar a informação da Rússia e também dos Estados Unidos, é que os desaparecimentos de pelo menos 2 dos 4 nomes que eu citei para vocês hoje, 2 deles desapareceram logo depois de ter contato com a Rússia. Claro, a Rússia está no BRICS, a Rússia é vista como aliada. Eles têm muitos acordos juntos e eu concordo com tudo isso. Mas não é de se suspeitar, de se achar estranho que 2 deles foram afastados logo depois de terem contato com a Rússia. E ainda mais o Lee, porque em 2017 foi dito pela reportagem que ele comprou armas com a Rússia e depois disso tomou a sanção americana. Então, será que Xi Jinping e o Partido Comunista Chinês chegaram a saber de alguma coisa, ter acesso a algum relatório, alguma fala, alguma informação que talvez sugira que eles estão traindo a China, que eles estão fazendo alguma coisa por detrás dos panos? Eu acho bem suspeito mesmo, porque essas informações de corrupção, ainda mais do outro que teve um filho, quem que não sabe que o seu próprio funcionário está tendo um filho, mesmo que seja extraconjugal, mas você é dono de uma das maiores, se não quase a maior nação do mundo. Você fica sabendo disso na hora, não tem como esconder esse tipo de coisa. Isso não é desculpa para demissão. O que provavelmente aconteceu é que foi descoberta alguma coisa, alguma informação de uma conspiração, de uma traição, ou no pior dos casos, uma insatisfação com o governo do Xi Jinping e do Partido Comunista Chinês. E o que é engraçado é que 2 deles eram promoções recentes. Um era general e foi promovido a ministro de defesa, e o outro tinha acabado de chegar como chanceler de uma explosão meteórica na política que ele estava tendo. Então, pode ser que seja só uma limpeza interna? Claro, não vou tirar essa possibilidade, mas com certeza tem muitas outras possibilidades em jogo aqui, e cabe ao futuro dizer o que está acontecendo. Mas eu quero saber de você, o que você acha dessas movimentações políticas na China? Você acha que isso tem realmente a ver com uma limpeza política, ou isso daí é uma limpeza moral? O que você pensa sobre isso? Você acha que outros países também são assim, ou isso daí é mais na China que acontece? Ou você, por exemplo, tem algum país que você gostaria que fosse assim e não é hoje? Bom, me conta aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.